Olá, pessoal. Estamos iniciando mais uma reflexão do Evangelho. Esta é a nossa 9ª RDE e, como sempre alertamos, nos fundamentamos na Bíblia de Jerusalém, que é considerada atualmente pela grande maioria dos linguistas como uma das melhores Bíblias para estudos. E por ela vamos ler os evangelhos bíblicos do Novo Testamento, buscando compreender ao máximo a mensagem essencial e original de Jesus Cristo para a humanidade. Outras passagens, tanto do Novo Testamento quanto do Antigo, podem ser utilizadas, e todos estão convidados, independentemente de serem católicos, protestantes, ortodoxos ou judeus, ou mesmo de qualquer outra religião ou crença, ou mesmo que não seja de crença nenhuma. Não importa se você tem interesse, se você gosta de estudar os evangelhos, então aqui neste canal é o seu lugar, para a gente refletir juntos e avançarmos juntos. Porém, antes de iniciarmos o nosso encontro de hoje, vamos fazer aquela prece, aquele minuto, um minuto mesmo, de conversa com Deus, que pode ser uma prece, uma oração ou uma reza. Muito bem, agora que nós já fizemos a nossa ligação com o alto, por meio de uma breve conversa com Deus, podemos avançar e fazer um rápido resgate do nosso último encontro, da nossa última RDE, na qual nós percebemos que as tentações, elas começam das mais leves até chegar na mais fatal para a alma. E nela nós falamos da tentação de Jesus no deserto. Quem não assistiu, sugerimos que assista para poder entender a sequência que vai ser dada hoje. E naquele momento, nós deixamos o convite a cada um voluntariamente seguir o caminho de Jesus e se permitir ser levado pelo Espírito, que entendemos ser Deus, ao deserto, que compreendemos ser o seu ser interior, para lidar com seus demônios, que compreendemos ser as famosas sombras da psicologia. No encontro de hoje, vamos abordar um tipo de tentação muito comum ao ser humano, desde que os tempos são tempos para esta raça aqui neste planeta, a intolerância. Porém, para entender a intolerância, precisamos compreender a tolerância cristã. E para tal, usaremos o Mateus, capítulo 10, versículo 16, e depois capítulo 11, versículos 28 a 30. Comecemos então com Mateus capítulo 10, versículo 16. Aqui a gente precisa dar uma contextualizada para que vocês compreendam melhor essa passagem. No capítulo 10, Jesus está dando autoridade aos 12 apóstolos para fazerem tudo para ajudar as pessoas. Então, expulsar demônios, curar doenças, abrir os olhos dos cegos, e por aí vai. Só que quando ele dá essas instruções, dá essa autoridade, ele também dá instruções sobre como os apóstolos se comportariam entre os povos e as cidades que visitariam, com diversas recomendações, diversos alertas sobre as pessoas que vão dar ouvidos e as que não vão dar ouvidos às palavras dos apóstolos. E depois de todas essas recomendações, Jesus finaliza com esta frase: Eis que vos envio como ovelhas entre lobos. Por isso, sede prudentes como as serpentes e sem malícia como as pombas. Quando a gente lê, é bonita essa passagem,
Mas quando a gente lê rapidamente, sem uma reflexão, simplesmente passa e a gente não percebe as nuances que Cristo coloca ali que podem nos servir para entendermos várias questões que hoje enfrentamos, dentre as quais é que estamos tratando hoje, a intolerância. Vamos observar com calma e refletir. Se você lembra bem, Jesus ele cita 4 animais ali naquele final. Quais são os animais? Ovelhas, lobos, serpentes e pombas. Em relação às ovelhas e aos lobos, embora ele não fale diretamente, Jesus deixa bem indicado que esses 2 animais, naquela situação, não podem se misturar. E sabemos bem por que motivo, né? Ovelhas e lobos não podem se aproximar. Se olhar o mundo animal, você vai perceber que a ovelha será a vítima do lobo. Então, em relação a esses 2 animais, Jesus não fala muita coisa. Porém, em relação aos outros 2, serpentes e pombas, tem uma questão ali que não poderia passar despercebida por nós, mas normalmente passa. Para entendermos o que Jesus colocou sobre esses 2 animais, vamos antes lembrar qual a visão que nós temos, a visão humana, sobre esses 2 animais, sobre as serpentes e sobre as pombas. Primeiro sobre as serpentes. Vamos ver se vocês concordam. Quando você pensa em serpente, imediatamente vem essas palavras na cabeça e outras mais que você lembrar, né? Perigosa, venenosa, traiçoeira, sorrateira, assustadora, impiedosa, insensível, maléfica e etc. Já em relação aos pombos, a imagem que temos está representada por essas palavras aí, que nós lembramos e vocês vão lembrar de outras, né? Gracioso, pacífico, atraente, inofensivo, livre, benéfico, etc. Bom, do ponto de vista religioso, a serpente ela representa a traição. E do ponto de vista religioso, os pombos representam a paz. Mas avancemos para vermos a visão do Cristo sobre esses 2 animais, e que foi colocada ali em Mateus 10,16. Em relação à serpente, Cristo viu a prudência. Em relação aos pombos, Cristo viu sem malícia. Mas o que é ser sem malícia? Precisamos buscar o antônimo, o significado oposto de malicioso. Então, encontramos desmalicioso, ingênuo, afável, afetuoso, amável, amigo, amoroso, benéfico, benigno, bom, caridoso, carinhoso, enfim. Numa breve pesquisa na internet vocês vão encontrar vários antônimos para a palavra malícia ou malicioso. A maioria das traduções bíblicas não usa sem malícia, usa simples. Então, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então, a simplicidade também pode ser um dos antônimos de malícia. E aí, um dos sinônimos do que Cristo realmente usou, que foi sem malícia. E o que é ser prudente? Prudência é a virtude que nos faz prever e evitar as faltas e os perigos e que nos leva a conhecer e praticar o que nos convém. Em 2 palavras, prudência é cautela e precaução. E o que é ser sem malícia? É ser benevolente, benigno, brando. Olha a simplicidade ali, ó, ser simples, singelo, tolerante, modesto, afável e vários outros significados. Perceberam que Cristo, ele tem uma visão tão mais ampla, tão mais divina, que ele consegue ver qualidades num ser que nós não conseguimos ver nenhuma? A serpente. Até este momento, a maioria de nós que está aqui ouvindo esse vídeo não conseguia ver nenhuma qualidade no animal chamado serpente, apenas defeitos. E fazemos isso o tempo inteiro, não só com animais, mas fazemos até com pessoas também.
Quais são as pessoas na sua vida que você não consegue ver qualidades e só consegue ver defeitos? E o inverso também vale, porque também pode ser prejudicial para a sua própria vida. Quais são aquelas pessoas que você só vê qualidades e não enxerga os defeitos? Vejam bem, mais uma vez, Jesus traz para a gente a necessidade de equilíbrio. Para a situação que foi colocada em Mateus 10,16, foi necessário Jesus ver esta virtude da serpente, a prudência. Ele, curiosamente, não citou nenhuma virtude do lobo, que também é um animal que está citado ali em Mateus 10,16, mas porque naquele momento não era conveniente ver a qualidade do lobo, porque o lobo foi colocado como o que ele realmente é. E como ele estava enviando os discípulos, e os discípulos estavam ali ainda aprendendo com Jesus a lidar com aqueles poderes de curar, de converter os seres humanos ao comportamento cristão. Então, as ovelhas eram os apóstolos. E os lugares para onde eles iam, as pessoas que eles iam encontrar, algumas dessas pessoas seriam os lobos. Agora, para lidar com esses lobos, só mesmo sendo prudente. Estamos fazendo isso? Entendendo dessa forma na nossa vida atual? E é aqui que a gente avança para Mateus 11, 28 a 30. Vamos ler com calma. Vinde a mim todos os que estáis cansados sob o peso do vosso fardo e vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. É uma passagem bonita, reconfortante, né? Que traz alívio para nós, mas normalmente nós lemos essa passagem quase como uma prece, uma oração ou uma reza. Quando a gente para olhar de um ponto de vista mais reflexivo, como é a proposta desse canal, podemos perceber ali que Jesus usa palavras que normalmente eu não pesquiso para saber o significado, como por exemplo, jugo. Fardo, nem tanto. O fardo nós conseguimos compreender bem o seu significado. Mas você sabe o que é jugo? Já teve a curiosidade de pesquisar o que é jugo? Ou preferiu, na correria do dia a dia, achar que jugo e fardo são a mesma coisa? São significados, são sinônimos. Não são. Não são sinônimos. Jugo. Quem é da roça, quem lida com animais na roça, as pessoas mais simples e que lidam com esses animais grandes, cavalos, bois, que para ajudar na roça, saberia explicar muito melhor do que este canal. Por isso que esse canal vai se valer de imagem. Jugo é este objeto aí. É aquela madeira que está ali na horizontal e que é colocada sobre o pescoço dos animais, normalmente dos bois, e em volta do pescoço colocados aqueles outros objetos chamados cangas, para que o jugo não escapula do pescoço e aí os animais consigam puxar aquele peso, normalmente um arado ou às vezes uma carroça. Então o jugo é só aquela madeira que é colocada sobre o pescoço. Para ficar melhor a compreensão, estamos trazendo aqui uma imagem. E aí a gente até se assusta, né? Olhem a espessura daquele pedaço de madeira nos pescoços daqueles bois. Parece que é um peso enorme, né? Mas descobrimos com as pessoas simples das roças que normalmente, na verdade, é desejável que a madeira seja leve. Para quê? Para que os animais não se cansem tão rapidamente, para que não se machuquem, também para que eles façam o serviço mais vezes e, enfim, que sejam melhor aproveitados na lavoura. Então, por isso que, embora seja muito espesso ali, o jugo, a madeira é leve. E a ideia é essa mesma, que seja leve. Qual é a proposta de Cristo para nós? Que façamos a mesma coisa
com a gente mesmo. E por que ele faz essa proposta? Porque ele diz que o jugo dele é leve e o fardo dele é suave. E aqui a gente para pensar, vamos refletir. Espera aí. Jesus então afirma que o jugo dele é leve e que o fardo dele é suave. Então significa que existem outros jugos e outros fardos, jugos que não são leves, são mais pesados, e fardos que não são suaves? E que jugos e fardos que não são de Cristo são esses? Aí paramos para pensar. Nós estamos num planeta, esse planeta tem continentes, esses continentes têm países, esses países têm estados, esses estados têm municípios, que têm bairros, que têm condomínios e casas onde eu vivo. Nós vivemos em sociedade. E aqui a gente precisa lembrar que vivendo em sociedade existem costumes sociais. E esses costumes sociais costumam nos arrastar para as determinantes do mundo. Já citamos algumas vezes aqui, as determinantes do mundo, as determinantes do mundo. O que são essas determinantes do mundo? São exatamente esses costumes sociais que nós aprendemos desde pequenininho e raramente contestamos. Simplesmente reproduzimos e repassamos para gerações futuras. E, como são costumes, muitas vezes a gente se sente meio que obrigado a seguir o mesmo caminho e negligenciar outras possibilidades. A gente voluntariamente se submete a essa direção desses costumes sociais, seguindo a opinião geral, num palavreado assim mais simples, né? Seguindo a boiada, quando a gente não percebe que tem escolhas. E aí a gente vai seguindo, vai repetindo, vai reproduzindo, achando que aquilo é normal. E não para pensar que esses costumes sociais são construções humanas, são construções nossas. E se são construções nossas, podemos desconstruir aquilo que é ruim, que é pernicioso a todos, e não só a mim, é pernicioso à coletividade, e criar costumes sociais bons para todos. Então esses costumes sociais a gente compreende que não foram criados por Deus, foram criados por nós. E se nós nos submetemos a esses costumes sociais, é porque alguma conveniência a gente está vendo neles. Por isso a gente se submete, por causa dessas conveniências, mas a gente não percebe que é por conveniência. A gente acha que é assim, sempre foi assim, e vai seguindo a boiada, como se diz. E se esquece que isso, se submeter a esses costumes sociais por conveniência, é uma escolha. E que eu poderia fazer uma outra escolha, que é a proposta de Jesus. Vamos usar isso na prática para tentar entender melhor a diferença entre o jugo do mundo e o jugo do Cristo? Vamos lá, vamos avançar. Vamos colocar aqui um quadro para a gente pegar um problema real do mundo e entender como é que funciona o jugo mundano. Você pode pensar vários problemas, né? O canal escolheu uma coisa bem simples que é comum a muitas pessoas e certamente você vai poder fazer o seu exercício depois. E o problema real é esse aí, a internet lenta. A internet lenta, ela causa reações tanto interna quanto externa nas pessoas quase que imediatamente. Porque depende muito do que você está fazendo na internet. Às vezes você está trabalhando na internet, ou você está no meio de uma operação bancária, ou se você é mais jovem, você está no meio de um jogo e o jogo está muito bom, ou se você está estudando, você está fazendo uma pesquisa e aí a página não avança. Então a internet lenta, ela normalmente causa uma reação interna de nervosismo. E aí você fica nervoso e a internet não melhora e você fica nervoso. E aí vai ficando mais nervoso à medida que o tempo passa, e aí vem a reação externa. Normalmente a reação externa é um xingamento. Quando olhamos essa lista, internet lenta, que é o problema real, o nervosismo, que é a reação interna,
e o xingamento, que é uma das possíveis reações externas, quantas aflições nós estamos vendo ali? 3. Vamos olhar agora esse mesmo problema, só que do ponto de vista do jugo cristão. A internet ainda está lenta, o problema real é o mesmo. Mas qual pode ser uma das possíveis reações internas a ser escolhida por cada um de nós? Tranquilidade. Por que tranquilidade? Mas como que eu fico tranquilo na internet? Eu preciso pagar a conta, faltam 5 minutos. O seu nervosismo vai fazer com que a internet fique rápida? Por mágica? Não, né? Adianta ficar nervoso? Não, não adianta. Então, essa tranquilidade, ela vai te permitir ter reações externas mais positivas. Como, por exemplo, poxa, a internet está lenta mesmo? Deixa eu ir lá ver o que a minha esposa está fazendo na cozinha e aproveitar e dizer que a amo. Ou o contrário, né? A esposa que está no computador, a internet está lenta, ela escolheu a tranquilidade ao invés do nervosismo. Deixa eu dar uma ligada para o meu marido para saber como é que ele está. Ou deixa eu dar uma atenção para o meu filho que está aqui do meu lado e eu estou vidrado na tela do computador. O meu filho está aqui do meu lado pedindo atenção. Ou que tal ligar para aquele amigo ou aquela amiga que há tempos que não se fala? Então, olhem quantas reações externas positivas se pode ter diante de um problema real, que está fora do seu alcance, claro. O máximo que você pode fazer diante de uma internet lenta é ligar para a operadora. Aí você vai para o 0800, aí diz que 1 para isso, diz que 2 para aquilo. Aí você vai ficando mais nervoso, a não ser que com tranquilidade você passe por todo aquele processo para abrir um protocolo diante lá da sua operadora para ver se consegue fazer com que a internet lenta fique rápida em 5 minutos. Normalmente você não consegue isso. Então, qual é a sua escolha? O nervosismo, o jugo mundano ou a tranquilidade com reações positivas? E ali, contando, no jugo cristão, olhando o problema real, a reação interna e a reação externa, quantas aflições de verdade você tem ali? Uma. E qual é essa aflição? Só a internet lenta, porque a sua reação interna foi positiva e a sua reação externa também. Aqui estão os fardos. No primeiro caso, são 3 fardos e no segundo caso do jugo cristão, apenas um fardo, apenas um problema. E ali, as imagens para a gente relembrar. No jugo mundano, está lá o peso do mundo. E no jugo cristão? No jugo cristão, ele é mais leve e os fardos são mais suaves. Por isso, os rostos ali são sorridentes. Vamos abrir aqui um espacinho. Vou deixar durante 30 segundos essa tela para que você fotografe ela se você quiser. Faça um print da tela para você fazer um teste no seu cotidiano, no seu dia a dia, com qualquer problema. Tente fazer isso com qualquer problema. É um treino. Será fácil? Não, claro que não vai ser. Até porque nós estamos viciados em reclamações. E mudar um vício e transformar em virtude é um processo muito trabalhoso e que exige muita disciplina e dedicação. Mas só tentar já é um primeiro passo. Então, se vocês já fizeram aí essa fotografia, esse print dessa tela, podemos partir para a finalização do nosso encontro de hoje. A tolerância cristã. E aí a gente faz a seguinte pergunta: você tem sido tolerante consigo mesmo? Você tem sido tolerante com o próximo? Você tem sido tolerante com os que você considera inimigos? Porque Jesus pede que nós rezemos pelos inimigos, que oremos pelos que nos perseguem. Mas se a gente não consegue ter tolerância nem com quem está próximo, às vezes com o marido, com a esposa, com o amigo, que dirá aqueles que consideramos inimigos. Entretanto, é um pedido cristão e será, obviamente, uma das nossas RDS futuras. A grande questão é, puxa vida, não tem escolha, eu não tenho um jeito de eu me livrar tanto de um jugo quanto de outro, não tem como ficar livre do jugo do mundo e do jugo do Cristo.
Resposta: não. E quem é que dá essa resposta? O próprio Cristo. Jesus, ele informa: no mundo tereis tribulações. Mas ele nos anima: tende o bom ânimo. Quer dizer, se empenhe, se esforce, porque é através do empenho e do esforço é que nós vamos vencer o mundo. Mas as tribulações, elas vão acontecer. A questão é a forma como nós vamos enfrentar essas tribulações. Nós vamos enfrentar colocando nas nossas costas, nos nossos pescoços, os jugos mundanos, ou nós vamos mudar de postura e colocar o jugo cristão? É para cada um refletir. Por hoje ficamos por aqui e esperamos todos vocês num próximo encontro para mais uma reflexão do Evangelho.